RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa aí, você amigo, amiga telespectadora. Bom dia, Lilian Belim, tudo bem? Muito bom dia para o Forcolém, muito bom dia para você que está nos recebendo nesta manhã ensolarada aqui em Porto Alegre. Iniciamos muito bem a quarta-feira, né? Mas peguei um frio demais. 5 da manhã, 15 para 5 da manhã, 9 graus na grande Porto Alegre. Gelado, vai ficar gelado assim? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos dar uma olhada aí nos termômetros já agora, aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana, como é que vai ficar? Em Alvorada, aqui na região, assim como na capital, amanheceu com 11 graus em média. As temperaturas não vão passar dos 22, já estão bastante elevadas, aí na casa dos 15, 16 graus e vão subir ainda mais. Santa Cruz do Sul amanheceu com 8 graus lá na região central, as máximas vão chegar aos 21 hoje. Em Caxias do Sul, ali na Serra, amanheceu bem mais frio, 6 graus foram as mínimas. As máximas vão chegar aos 20 graus. Lá em Cruz Alta, mínimas de 7 graus, máximas vão chegar aos 20. Parecido lá em Passo Fundo, amanheceu bem frio, com 6 graus, mas a temperatura já subiu rapidamente e vai chegar hoje na casa dos 20 graus. Tempo bom e de sol nessa quarta-feira. Forcolém. É o tempo bom de sol nesta quarta-feira, mas a chuva trouxe problemas, trouxe alguns estragos. E o principal deles é, depois que termina a chuva, né? Lá onde, no berço dos rios, aí entra um volume de água muito grande e essa onda começa a descer. Para falar sobre isso, nós vamos falar agora com o Major Alexandre Goy, que é o chefe da Defesa Civil Regional, está acompanhando principalmente esses municípios que estão sendo mais atingidos, que foi o caso de Rolante ontem, que principalmente do bairro Centro e mais 2 bairros estava completamente alagado. A gente até tem imagens daqui a pouco. Deixa eu dar o bem-vindo aqui para o Major. Bom dia, Major. Como é que vai? Tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, que o senhor já é sócio desse programa, né? Muito obrigado, satisfação estar aqui de volta. Nós temos as imagens aí, minha produção querida Sassá. Aí, ó, olha só, Major. Aí é uma parte do bairro de Rolante aí. Veja o que deu de alagamento. Olha lá, esse bairro totalmente tomado, né? Lá você vê aí, agora é um vídeo, os animais no meio do alagamento. E como é que está a situação de Rolante nesse momento, Major? Rolante, na verdade, nós tivemos esse evento, né, como o senhor colocou muito bem, né? Nós temos as chuvas e nós estamos com essas chuvas perdurando desde a madrugada da quinta-feira da semana passada e que, de fato, elas cessaram ontem. Essa movimentação toda de água, ela demanda um certo tempo. Ontem já não chovia mais, mas em torno de 3 horas da madrugada, nós tivemos essa movimentação de águas da nascente do rio, né? Que Rolante ele faz parte toda aquela região ali de São Francisco de Paula, de Riozinho. Então, Rolante possui uma peculiaridade, são 2 rios que correm em paralelo, o Rio Areia e o Rio Mascarada. O Rio Areia depois se denomina de Rio Rolante, propriamente dito, e depois eles se unem para formar o Rio dos Sinos. Bom, como é uma região muito íngreme, né, que se situa no centro de um vale, de ambos os lados. Dava para chamar até o Rolante de um panelão, né? Ela fica no meio fica num vale e nós temos várias cadeias de montanhas ao redor dos 2 lados. O mesmo vale para São Francisco de Paula e o mesmo vale para Riozinho. Então, essa água toda desceu de uma forma muito rápida, porque a região é muito íngreme. E em questão de poucas horas, o município estava realmente todo tomado, né, por essa água. Os bairros ali foram Estrada Velha e também teve mais outros bairros ali que foram afetados, mais outros 2 bairros, totalizando cerca de 300 famílias que foram afetadas. Da mesma forma que a água ela desce com muita rapidez, ela também escoa com muita rapidez naquela região. Só que o município tem uma defesa civil muito atuante, né, muito organizada, e as pessoas foram alertadas desde a madrugada, né, para que preservassem de alguma forma, erguessem e retirassem o seu patrimônio, né, os seus móveis, enfim, né, das suas residências, para que
não tivesse maiores prejuízos. Isso de fato aconteceu. Todos os munícipes, né, todos os moradores foram avisados. Eles inclusive têm um aplicativo lá, um app só para o município de Rolante, e que ele funciona online e com informação imediata. Então, a organização do município, da Defesa Civil do município, foi salutar para que não houvesse maiores prejuízos. É porque já tem um pouco de experiência de adversidades, né? É porque o ano passado nós tivemos um evento adverso de grande relevância lá no início de janeiro do ano passado, e que realmente nós tivemos um problema seríssimo lá, uma tragédia, e que a partir dali a Defesa Civil, que já era organizada, ainda se aprimorou ainda mais. Então isso é um fator que ajuda muito a Defesa Civil do Estado. A dor ensina a chorar, né? Infelizmente. Exatamente. Como é que tá a igrejinha? A RS 115 estava... sim, estava interditada. Interditada. Nós tivemos aí alguma queda de barreira. A igrejinha, eu tenho mantido contato também desde o final de semana. Nós tivemos um fenômeno semelhante, né? As chuvas intensas provocaram enchentes, né, em boa parte do município, mas que também o escoamento da água se deu com uma certa velocidade. Tivemos alguns prejuízos ali em algumas estradas, né, algumas vias públicas urbanas. Duas residências foram danificadas, uma delas foi totalmente destruída, mas era uma moradia, né, localizada num local impróprio, né, para estabelecimento de pessoas. Entendi. E que nesse momento se encontra controlado. Não tivemos maiores problemas também em igrejinha, a não ser no momento, né, nas horas em que nós tivemos essa invasão das águas. Mas tem um desvio na 115 aí, né? Sim, nós temos um desvio aí. Nós temos um desvio porque foi danificado, né, o trecho principal da rodovia. Essa recuperação não se dá em curto prazo. Claro. Então, de forma para o restabelecimento, né, do transporte, do deslocamento das pessoas, foi feito esse desvio, que é provisório. Eu acho que creio que em alguns dias mais aí vai ser estabelecida a normalidade ali na circulação das pessoas. Rolante, depois de ficar 6 metros acima do nível, Rios, Areia e Rolante voltam ao leito. Então, Três Coroas segue com a RS 115 bloqueada. Eu quero só dar aqui o desvio. Deixa eu ver aqui. Uma equipe contratada pela empresa Gaúcha Rodovias fez no início dessa manhã de terça-feira, manhã de terça-feira de ontem, a limpeza da pista de 115 em Três Coroas, onde houve um bloqueio. Então, eles... Nós tivemos um bloqueio. Nós tivemos 3 quedas de barreira. Um deles em Três Coroas e 2 deles em Montenegro, né? Esses 3 já estão, se não já estão totalmente liberados, estão em vias de ser liberados. Aqui, tem um desvio na altura do quilômetro 13, na 115, em um posto de combustíveis, e segue até o bairro CTG, em Três Coroas. E aí você retorna para 115 no quilômetro 16. O desvio é pelo mesmo local para quem estiver no sentido oposto. Mas agora não tem o alerta de alagamentos, já cessou, né? Porque não há... Né? Nós temos um boletim extraordinário que foi emitido no final da tarde de ontem, em complemento ao boletim, né, de atualização de notícias, no sentido de prevenção, né? Porque nós colocamos que nas próximas 4 horas, nas próximas 48 horas, nós ainda poderíamos ter algum tipo de elevação do nível dos rios. Aí eu já me refiro aqui toda essa questão da região metropolitana, né? O Rio Jacuí, Rio dos Sinos, o Rio Caí, e o próprio Lago Guaíba aqui, que é o receptor de todos esses cursos d'água, né? Principalmente o Rio Jacuí. E aqui na ilha, como é que tá? A ilha começou a baixar ontem, estava com 1,90 m, né? O nível de alerta é 2,10 m, e hoje já estava com 1,76 m. Mas chegou a atingir casas, moradores? Né? As casas que se localizam na região mais ribeirinha, né, mais próximas do Rio Jacuí, na Ilha da Pintada, chegaram a ser afetadas, né, atingidas, mas também o nível já foi, né, gradativamente baixando já. Porque afinal, né, em última análise, nós já estamos com esse evento já faz quase uma semana, né? Hoje é quarta-feira, e esses eventos começaram na quinta-feira da semana passada. Então, o ápice dele se deu na terça-feira, né, ontem,
quando ainda nós tínhamos ainda o prognóstico ou então a perspectiva de que ainda nós tivéssemos aumento do nível dos rios. Sim. Então, as partes mais elevadas do estado, né, na nascente do Rio dos Sinos, por exemplo, lá em Caraá, Santo Antônio da Patrulha, o próprio Riozinho, Rolante, enfim, já se encontra numa outra fase, né? O pessoal já se encontra numa fase já de restabelecimento e de retorno e também de limpeza de detritos, de lama e de outros materiais que são levados pelos rios. Essas partes mais baixas aqui, que é o Vale dos Sinos, né? Sapucaia do Sul, Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, ainda estão sob observação, mas também o nível dos sinos já está baixando, né? Ou então em algumas cidades ele está estabilizado. Nós temos uma preocupação. Aqui, nós temos uma informação em Carlos Barbosa, na RS 446, também houve um bloqueio, mas já está liberado. Essa manhã foi liberado. Lá também houve um bloqueio por queda de barreiras. Em vários pontos do estado nós tivemos, né, esse tipo de problema e a Polícia Rodoviária Federal, em comunhão de esforços com a Empresa Gaúcha de Rodovias e também outras secretarias do estado, estão trabalhando para que o mais rápido possível se faça o desbloqueio. O Riozinho estuda decretar estado de emergência devido à chuva. Sim. Riozinho teve alguns problemas em algumas vias, né, em algumas estradas vicinais e também algumas estradas da parte do urbana do município. Mas no momento, para nós ainda não foi manifestado nada. Quando o município decreta o estado de emergência, qual é o que o município pode fazer? Ele pode contratar situações emergenciais sem a licitação? Sem licitação, O município pode decretar situação de emergência, né? Nós temos dois níveis de gravidade, né? Situação de emergência ou estado de calamidade pública. No caso, se algum município decretar, e até agora nós não, na nossa regional aqui pelo menos, nós não tivemos nenhum município que acenou dessa possibilidade, decretar a situação de emergência, nós vamos até o local, fazemos uma vistoria, uma inspeção, damos o suporte para o município, né? Ofertamos o suporte para o município para que haja a reunião da documentação necessária para que se faça a inserção dos dados no sistema, que é o Sistema Integrado de Informação de Desastre, e nós temos que ter laudos, levantamento georreferenciado, né? A comprovação ali dos prejuízos e dos danos de ordem pública e de ordem privada, né? Danos humanos, danos materiais, e a partir daí o Estado vai providenciar num prazo de 10 dias a 12 dias no máximo na homologação da situação de emergência e enviamos para a União, para a Secretaria Nacional de Defesa Civil para o reconhecimento. Claro que se nós tivermos uma comunidade que foi afetada e de uma forma notória, né, e de forma emergencial necessita de um suporte, nós não vamos esperar essa burocracia. A Defesa Civil vai de forma o mais rápido possível, né, de forma imediata, alcançar lonas, colchões, cobertores, telhas, cestas básicas, mas nesse caso nós não tivemos, felizmente, nenhum município que se enquadre nessa situação. Em Rolante, 1.300 pessoas estão afetadas, deixando 300 desalojados. A sua regional pega essa parte, Itaquara, Riozinho, Rolante? Sim, também. Na verdade, essa informação, ela é parcial, porque nós tivemos 300 famílias que foram afetadas. Está no site do Jornal NH. Eu creio que o pessoal usou a nomenclatura que não foi a nomenclatura de defesa civil, né? Nós não tivemos nenhuma pessoa desalojada ou desabrigada em Rolante. Talvez pontualmente uma família que outra teve que sair de casa, mas já retornou. É que quando nós temos desabrigados, são pessoas que precisam sair das suas residências e não tem para onde ir. Ficam sob a tutela do poder público, geralmente em ginásios de esportes, em CTGs, em escolas. E desalojados são as pessoas que saem de suas residências provisoriamente e logo se estabelecem em casas de vizinhos ou familiares, enfim, e logo em seguida retornam porque o prejuízo não foi permanente, ou então não correu nenhum risco, né? As pessoas tiveram alguma perda, algum dano no seu patrimônio, e não foi o caso de Rolante. Num primeiro momento, as pessoas podem, né, causar um impacto, né? 300 famílias, 1.200, 1.300 pessoas foram afetadas, estão desalojadas ou desabrigadas. Mas não é o caso. Rolante, a situação está praticamente normalizada. Essas pessoas foram só afetadas, né, pela passagem das águas
né, num evento súbito, né? Ou seja, ele vem muito rápido, ele atinge e afeta muito rapidamente, mas ele também já se desloca, né, e se dispersa rapidamente. Ok. Falei com o Major Alexandro Goy, chefe de Defesa Civil Regional aqui do estado, né, que falou para nós, dando as principais informações oficiais que vêm da Defesa Civil do estado. Obrigado, Major Goy. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no programa. Obrigado, a satisfação é nossa. Vamos chamar a Lilian Belim, que tem mais entrevistas no próximo bloco, Lilian. Forcolém, chegam os primeiros venezuelanos em Esteio, aqui na região metropolitana. Nós vamos conversar sobre isso, já temos um representante aqui do município. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai enviando a tua pergunta aí pelo Facebook, a gente está ao vivo. O Rio Grande em Movimento está de volta para falar da chegada dos venezuelanos ao Rio Grande do Sul e a Esteio. Hoje, Esteio está se preparando para receber uma leva de venezuelanos aí, né? Para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio Cristiano Coutinho, que é diretor da Secretaria de Cidadania de Esteio. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lilian, tudo bem? Muito Prazer bom estar dia. aqui, falando dessa pauta aí importantíssima que vem ao nosso estado e com bastante repercussão, né? Muitas delas positivas e também muitas delas negativas. Mas Rio Grande do Sul é um estado acolhedor e principalmente nossa cidade está preparada para receber os venezuelanos aí. Bom, são quantos venezuelanos, então? Qual é o horário que eles devem chegar? No total são 221. Hoje vão chegar em Esteio aí 125, todos eles homens. Chegam por volta das 21 horas. Vêm com o avião da FAB. Já acompanhado com o pessoal da ONU, com o pessoal também do MDS e também com os nossos representantes ali, prefeito, secretária, que foram até Roraima lá para buscá-los. Eles chegam aqui no aeroporto Salgado Filho, né? Acho que mais pro final da tarde. Por volta de 21 horas. E aí 30, 21 horas. E Aí aí o deslocamento vai se dar para Esteio, direto para o abrigo, onde a gente vai fazer a acolhida lá. Posterior a isso, a gente já tem uma janta programada para eles numa igreja próxima ali que se ofereceu para fazer essa recepção. Após isso, eles retornam para o local, para o abrigo mesmo. Ali na foto temos a imagem do abrigo, né? Isso. Ele ali é o abrigo lá de Esteio, um deles, né? Porque são dois abrigos, na verdade, lá em Esteio. Um que vai abrigar esses 125, perdão. Sim. E o outro que vai abrigar daí as 96 pessoas entre famílias. Como tu disseste, são só homens nessa leva, né? Sim. As famílias vêm depois, é isso? Não são familiares dessas pessoas que estão vindo. Na verdade, esses que estão vindo sozinhos, sem familiares. E esses outros 96 daí que vêm entre famílias. Certo. E como é que Esteio se preparou para isso? Olha, foi tudo muito em cima do laço, né? Digamos que de 2 semanas para cá que a gente vem fazendo esse trabalho intensivamente com a equipe da secretaria, com a equipe da prefeitura, mas estamos prontos para recebê-los. Muito trabalho, muita programação em volta porque tudo envolve planejamento, até para essa questão de recebimento deles. Mas... que a previsão é que eles chegassem dia 6, né? Sim. Previsão inicial. Sim. E foi tudo muito rápido, na verdade. A adesão, o contato do MDS com o prefeito, a aceitação do prefeito nessa questão assim de sensibilização mesmo, que ele aceitou já, foi de imediato. O repasse para nós, para a secretaria que ficaria envolvida diretamente também com isso. Foi tudo muito rápido mesmo. Mas estamos prontos mesmo para essa... Pois é, é um total de 646 venezuelanos que vêm ao Rio Grande do Sul, né? A maioria para Canoas, os outros 200 e poucos vão para Esteio. Como é que foi feita essa divisão? Como é que isso chegou até vocês? Na verdade, foi um acordo entre MDS e entre as prefeituras com o que cada um comportaria, no caso, no município em questão de alojamento. Eu sei que quem está tratando diretamente disso é o prefeito junto com a secretária. O que eu sei te dizer disso também é que Esteio e Canoas são pioneiros aqui no Rio Grande do Sul. Tem outras cidades também que eu acho que estão aguardando essa experiência da vinda deles aqui para o nosso município, também para fazer essa questão do recebimento deles aqui, da acolhida deles aqui.
Qual é o bairro de Esteio em que eles vão ser hospedados? Ali... Qual é o bairro ali? Parque Amador. Parque Amador ali. Certo. Bom, o prefeito... Tem o Parque Amador e também tem a região central ali, que também é o do outro abrigo. Perfeito. O prefeito, Leonardo Pascoal, e a Secretaria da Cidadania também, né, através da tua pessoa e também da Tatiana, né, Tatiana Tanara, que, né, saiu aí amplamente na mídia, fizeram várias visitas nos abrigos, fizeram um grande acompanhamento como preparação também, né? Foi isso bem antes da viagem. Foi feita uma grande preparação mesmo. A gente está nessa questão assim de preparação, que nem eu te falei, tudo muito rápido, tudo muito corrido, mas com o foco direcionado para isso, porque a gente tem outros programas também que a gente desenvolve no município, mas o foco ele está exatamente hoje com os venezuelanos. A gente tem também essa questão de trabalho, nós temos um programa lá que é o Conta Comigo, que é um programa de voluntariados lá do município. Isso que eu ia te perguntar agora. Este programa, no caso, ele foi desenvolvido bem antes disso, foi no início da nossa gestão. Foi um trabalho para direcionar os voluntários, na verdade, que têm vontade de fazer alguma coisa de trabalho voluntário. E aí foi criado esse programa, o Conta Comigo, no município, que a gente vai acabar utilizando ele também agora nessa acolhida com os venezuelanos, até na inserção ali para eles. Vocês têm uma estimativa de quantos voluntários estão envolvidos agora? Agora, diretamente na ação com os venezuelanos, na verdade a gente está fazendo esse levantamento ainda, tem muitas pessoas que querem ser voluntários, a gente até está pedindo para fazer o cadastro no site da prefeitura. É diversos, na verdade nós que estamos fazendo essa questão do levantamento e ver o que vai ser necessário, no caso, no abrigo, para a gente colocar à disposição. Certo. E como é que vai ser a chegada dessas pessoas depois ali, o encaminhamento deles, né? Primeiro eu queria perguntar se eles têm um perfil definido, assim, questão de emprego, perfil, na verdade, profissão. Perfil, na verdade, a gente não foi muito exigente nessa questão, até porque quando se trata de solidariedade, quando se trata de a busca por ajudar o próximo, a gente não tem que olhar a quem, né? Eu parto pelo menos desse princípio. Mas o perfil vai vir ali, pessoas nessa primeira leva ali que a gente chama de 18 a 56 anos, tá? Muitos deles têm formação superior, alguns ensino médio, alguns também ensino fundamental, mas assim, o trabalho vai ser dado ali nessa questão da secretaria mesmo, de inserir eles primeiramente nessa semana, nessa primeira semana que a gente chama de semana de acolhida. Vai ser uma semana de acolhida realmente, contando para ele aqui das coisas aqui do Rio Grande do Sul, tanto do país, para começar a projetar eles aqui para definitivamente ter esse olhar aqui do nosso estado. E parte deles até tem ensino superior, sim, né? Tem advogados, sim, engenheiros ali no meio. Sim, isso é bem legal. Entre outras profissões, é claro, pedreiros, pintores, certeza. Enfim, artesãos, tem várias profissões ali no meio. O que cabe salientar também é que todas as oportunidades geradas para eles também, elas não vão ser algo direcionado. Essas são oportunidades que são normais também lá no nosso município, vão ser ofertados para todos. Tratamento igual para todos, entendeu? Essa diferenciação, na verdade, vai ser nas primeiras semanas para a questão da acolhida, para a questão do desenvolver deles enquanto moradores de Esteio. Sim, e como é que vai ser essa acolhida? Vocês definiram já, tem uma rotina programada? Qual é a programação? Nós temos essa programação desta primeira semana de acolhida, vai ser os nossos voluntariados vão estar fazendo essa aproximação. Nós temos amanhã é quinta-feira, isso, né? Eu tô meio perdido no tempo porque o negócio está passando voando. Sim. Amanhã nós temos a programação de que eles acordam ali 8 horas. Amanhã nós vamos fazer um intensivo lá com cadastro único para eles. Uma parte de cadastro único, outra parte vai ser a saúde, que vai estar trabalhando para ver a questão da saúde deles, como é que tá, o que tem, o que não tem. E vamos fazer algumas movimentações ali também para que não fique
parados ali E eles vão jantar hoje? Onde é que vai ser a janta? Sim, a janta hoje vai ser na igreja, uma igreja bem próxima ali do abrigo. O pastor se ofereceu lá para fazer essa boas-vindas dessa chegada. E amanhã também, por sinal, nessa igreja vai ser todo o procedimento que a gente vai fazer ali com eles ali. Tanto do café da manhã, a gente vai ter uma palestra ali, colocando todas as restrições dentro do abrigo, que isso daí já vem de normativas lá do MDS. E por aí vai, ali a gente vai fazer esse trabalho daí durante o dia inteiro ali com eles. Pois é, eles chegaram na hora certa, né? Não pegaram o friozão aqui, não pegaram as péssimas temperaturas, É verdade, mas chuva. também já fomos até contatados lá por eles, lá pela secretária e pelo prefeito, de que outra atividade que nós vamos fazer amanhã também vai ser a nossa loja social. A loja social a gente já vem desenvolvendo no município, nos bairros que são mais carentes, com vulnerabilidade social. A gente leva um veículo, onde eu acho que já até foi feito aqui também essa apresentação, e nós vamos fazer isso daí para eles daí também, porque disseram que estão vindo com roupas curtas, porque lá é muito quente e não tem... Isso que eu queria saber, em relação a essa preparação para o nosso clima, né? Aqui o nosso inverno ainda não acabou, né? Não sei se a previsão é que na próxima semana o frio retorne. Tem essa preparação também tem de essa agasalhos? preparação, com certeza, tem essa preparação. E a loja social, ela é interessante que ela não é ofertado aquilo que tu quer, é ofertado aquilo que a pessoa escolhe. A gente monta a loja como se fosse uma loja normal e a gente recebe doações, até por sinal, podemos já até anunciar aí, as doações poderão ser entregues lá na secretaria, tanto também quanto os voluntariados também que quiserem fazer essa ajuda. E as doações são entregues na secretaria, a gente recebe essas doações, faz um filtro e depois repassa para as pessoas. E a língua, a questão da língua, tem a necessidade ainda de voluntários que falem a língua espanhola? Vocês têm alguém na equipe? Como é que está funcionando isso também? Nós temos na equipe, na prefeitura, tá? E nós temos também com os voluntários. Até foi articulado agora, tem 6 voluntários que se prontificaram agora para quinta-feira, para essa questão da palestra, para todas essas questões que a gente vai fazer das atividades ali do dia, eles se prontificaram também já em acompanhar. A gente já tem uma escala também pronta para fazer um acompanhamento tanto com os voluntários quanto com as pessoas da secretaria. Como o recurso é do MDS, o recurso é um recurso vinculado que repassam para a secretaria. Então nós temos a questão de contratação de equipe. Canoas recebeu R$1 milhão e vocês 530 mil. 530 mil. Por quanto tempo? Qual é o período? 6 meses, renováveis depois. Mas por 6 meses eles depositam adiantado. Na verdade, nós não recebemos ainda, viu? Vocês ainda não receberam. Mas vamos receber. É que tem que passar pelo SEMAS, porque ele é um dinheiro que ele vai depositado a fundo. Toda a liberação tem que passar pelo conselho do município. Então, é uma burocracia um pouquinho mais delicada, mas que a gente já está... E essa verba vem de onde? Essa verba vem do MDS, governo federal. Ou direcionado para nós, né? Daí tem o dinheiro, a verba da ONU, que é direcionada, no caso, para aluguel, que daí já é contrato direto com a ONU, tá? A ONU que vai pagar os aluguéis isso, de todos os apartamentos. Água, gás, luz, isso daí tudo é a ONU que faz esse repasse. Tá certo. Bom, para finalizar, então, queria que tu fizesse uma chamada, então, para um chamamento aí para inscrição de voluntários, como um pessoal pode procurar, pode se inscrever, se tem algum requisito? Tá, não, gente, assim, requisito não tem nenhum, basta a boa vontade, a solidariedade, a busca de tentar ver algo melhor pelo outro e se colocar também na condição de outro. Nós temos lá o site da prefeitura, e também temos lá na secretaria, Rua Engenheiro Ener de Souza, número 150, e estamos aguardando lá de braços abertos lá para receber todos que queiram ser voluntários, que queiram fazer doação. Para nós serão todos bem-vindos. Maravilha. E a segunda leva é prevista para quando? Segunda leva é agora para o dia 13. 13 já? Então tá certo. Vamos lá, roupa de criança, roupa masculina, tudo isso daí a gente está precisando. A gente tem, mas a gente precisa. Quanto mais, sempre melhor. Com certeza. E isso também não será só direcionado para eles também, né? O que sobrar, o que tiver, a gente vai direcionando também para o público-alvo. Maravilha. Tá
Tá certo. Material de higiene também deve precisar, Material de né? higiene, material de higiene pessoal, tudo isso, o que for de doação, sempre bem-vindo. Alimentação, até esqueci de te falar, quem faz essa distribuição é o pessoal do Exército. Então, eles trazem alimentação também para eles. Não é custo do município isso. Os bombeiros estão apoiando bastante também, Também né? estão apoiando, De que forma que eles... O que é exatamente? Olha, eles se colocaram à disposição, na verdade, para qualquer situação que houver ali, emergencial, ali na questão do município, tá? E também eles falaram ali na questão de se inscreverem para concurso, essas coisas, que daí teria que fazer uma mudança na lei, mas que estaria dentro também desse projeto deles aí, para eles poderem, estrangeiros poderem se inscreverem, no caso, para prestar serviço no Corpo de Bombeiros. Interessante. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença. Lilian, eu que agradeço. Sempre, quando quiser, estarei aqui presente aí. E se quiser conhecer também lá o município de Esteio, conhecer lá essas demandas, será bem-vindo. Muito obrigada e sorte e sucesso para vocês aí nessa missão, né? Obrigado pela atenção. Viu? A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais entrevista para você. Não sai daí. Rio Grande Movimento está de volta. Vamos ver a hora aqui, 24 minutos faltando para o meio-dia. Temperatura 15 graus. E de vez em quando dá uma nubladinha, daí vem um ventinho meio frio. Isso é sacanagem a gente esperar esse sol, que quando vê o sol, daí dá aquele calorzinho. Mas, poxa vida, esse vento não dá para aguentar, não. Mas você já ouviu falar em criptomoeda? São moedas virtuais, ainda pouco conhecidas, mas que estão caindo no gosto dos brasileiros. A mais conhecida delas é o Bitcoin. Para nos explicar aqui como é que funciona o Bitcoin, eu também tenho curiosidade, meio assim, né? Vamos desmistificar essa moeda. O Vitor Trassel, é Trassel? Trezel. É alemão? É alemão. É? Aham. Tirolês? Tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Joia, bom dia. Vestidor Vitor Trezel, então. Bom, Vitor, seja bem-vindo. Muito Você obrigado. que é sócio de um amigo, meu grande amigo, Isso. Fábio Piccoli. Correto. Ô, Fabão, hein? Nossa, olha, esses caras são da velha guarda, sabe? É. Que ele regula mais ou menos a minha idade. Se nós escrevermos um livreto do que fizemos Das na histórias. juventude, deixa Que bom, quieto, que né? bom. Como todo Tem mundo tempo tem para escrever mais ainda. É, dá. É. Vitor, vamos dar uma desmistificada. Até estava perguntando para ti ali antes. Essa Bitcoin é a moeda que vocês trabalham no teu escritório? Na verdade, hoje Bitcoin é uma das moedas. A principal e a primeira que surgiu. Né? Mas mais importante que a moeda digital é a tecnologia que está por trás dela, que é um protocolo chamado blockchain, que dá a segurança, a criptografia e a estrutura necessária para que se tenha confiança em todas as operações que são feitas. O Bitcoin veio com esse projeto inovador. Mas hoje são quase 2.000 moedas que são negociadas diariamente, 24 horas por dia, ao redor do mundo. E tem mais umas 1.000 que devem surgir até o final do ano. A gente pode até classificar que Bitcoin é a primeira moeda. Todas as outras são consideradas altcoins, quer dizer, as alternativas. Mas né? a Bitcoin é o dólar da... É o lastro ou a referência principal nesse mercado de moedas digitais. E tem muitos projetos interessantes e hoje surgindo, e eu já tenho conhecimento de 2 projetos, um já é público, o outro ainda não, são as stablecoins, que são as moedas com o preço mais estável. Isso é, elas possuem um lastro atrás e essas com certeza vão entrar no mercado com uma força muito grande, porque vão permitir se tornarem meios de pagamento muito mais rápido. Quanto está valendo um Bitcoin? Consultando agora há pouco, R$29 mil. Ontem estava R$31 mil. A alta volatilidade nesse mercado é uma constante. Um Bitcoin de 29 mil? É. Sério? Sim. Eu não posso nem comprar meio Bitcoin, então. Pode comprar 0,0000001 centavos. Bitcoin, ou essa fração que seria um satoshi, que são 8 casas decimais. Um satoshi é 1 centavo, Existe um fator psicológico que as pessoas acham assim, não, só quando eu juntar dinheiro para comprar um Bitcoin que eu vou comprar. Mas não, você pode comprar 1 centavo, 10 centavos, 5 centavos. Entendi. Você negocia isso online hoje. Né? Ontem estava 32 mil?
Quase 32. E por que deu essa subida e daqui a pouco deu essa queda para 29? Hoje, a gente pode considerar que é um mercado pequeno comparado com o mercado tradicional financeiro, né? Mas já é um mercado em torno de 300 bilhões de dólares, com uma movimentação de 20 a 40 bilhões de dólares dia, em 24 horas. E isso a gente está falando de moedas que não existem no mundo físico, são códigos matemáticos apenas, mas que pela tecnologia que está por trás desses códigos, elas são valorizadas, são adquiridas e usadas como reserva de valor. Vamos lá. Eu quero comprar um Bitcoin. Como é que eu te pago? Hoje no Brasil existem dezenas de empresas que você pode online, através de um TED bancário, comprar essa moeda. Então eu mando um TED para você que é o meu Se eu fosse um corretor, sim, poderia ser para mim, eu faria um intermédio com uma corretora. Aí eu te pago em real, eu transfiro para conta da tua empresa e tal. Exatamente. E aí no teu celular ou no teu computador eu instalo uma carteira digital, onde você vai ser o custeador, você vai manter aquela moeda sob sua custódia. Essa é a maneira mais segura. Tá bem, mas aí, mas olha só, a minha cabeça tem que entender o seguinte, eu comprei esses 29 mil, o que oficializa aquela moeda que eu comprei? Porque qualquer um pode dizer, não, tenho 29, eu tenho um Bitcoin aqui. Aquele código que é transferido para você, que representa um Bitcoin, ele é só seu. Entendi. Ninguém vai conseguir duplicar aquele código. E quem é que vai identificar esse código no mercado? No momento que você quiser transferir para outra pessoa, a rede que faz esse processamento é que vai identificar se o teu código é válido ou não. Então, se eu quero fazer uma compra fora do país, na China... Hoje em dia, aqui no Brasil mesmo, você pode comprar qualquer coisa com bitcoins. E vou dar um exemplo, sem querer fazer propaganda. Pode fazer. www.paguecombitcoins.com.br. Você pega qualquer boleto, e hoje todos os sites de e-commerce permitem que você imprima um boleto, você digita o código do boleto, o valor, pega o teu celular e faz a transferência da fração necessária para o pagamento daquilo ali. E é na hora. E lojas virtuais estão aceitando? Várias. Muito mais no exterior. Aqui no Brasil, algumas. Existem alguns mapas, pode inclusive... Dizer um nome, se tem. Eu vou dizer que são mais empresas de prestação de serviço. Né? Mas nos Estados Unidos, a Dell, a Microsoft e outras grandes empresas já aceitam criptomoedas. Alguns países, inclusive o Japão, já tem uma regulamentação que você paga, inclusive, imposto no Japão com criptomoeda. Nossa. Já estão um pouquinho mais adiantados do que nós. Você falou... Então agora vamos aprofundar. Aí eu comprei meu Bitcoin, vou deixar lá que pode valorizar. Num dia que dá uma alta, eu posso vendê-lo. Sim. Eu posso vendê-lo? Sim, pode vendê-lo. Ou posso fazer uma compra. Pode vender para um particular ou pode novamente entrar num site desses e anunciar o teu Bitcoin dizendo, eu quero 32 mil reais. E quando o mercado chegar em 32, alguém vai lá e compra e é acreditado na tua conta bancária. Esse é um investimento chamado buy and hold. Isso é, você comprou um ativo, nesse caso um ativo digital, e você vai esperar ele valorizar para vender na hora certa, com o lucro que você deseja. Certo. Né? Isso aqui direciona. Exatamente. Existem outros tipos de investimento onde você aprende a negociar diariamente essas moedas através dessas plataformas, que seria fazer o trade. Então você te torna um trader e você negocia essas moedas online. Com margens fantásticas. Hoje você consegue, dentro do mercado, fazer operações num único dia e fazer 30%, 40%, 50% de lucro. Isso tem que te tornar um especialista nisso. Claro, tem que E o risco é maior. E o risco é maior. Mas isso aí está, inclusive, batendo a bolsa já, né? Já está incomodando a bolsa já? Eu não sei se em volume de dinheiro, acredito que não, mas hoje CPFs cadastrados de aplicadores em bolsa é metade das pessoas físicas que aplicam em moedas digitais no Brasil. Nossa. Já tem o dobro de pessoas aplicando em moedas digitais. Meu Deus, tá. Agora, eu quero saber qual a garantia que eu tenho, a partir do momento que eu comprei, que essa moeda não vai cair, que ela não vai desvalorizar, assim, que eu comprei, paguei 29 mil, no outro dia ela tá 3 mil reais. Tá. Bom, a garantia na moeda depende da tecnologia que está por trás da moeda. Por isso que o Bitcoin hoje é a maior referência. Mas ele também sofreu muita variação. O que está por trás da moeda? Que você fala? A confiança que a comunidade que hoje detém as moedas coloca nesse ativo digital. O que dá garantia no dinheiro, no nosso real? É a garantia que nós temos na nossa economia e no nosso governo, no Tesouro.
qual é a garantia que nós temos no dólar? Não existe mais hoje o lastro. Desde 71, no governo Nixon, foi desvinculado o lastro em ouro do dólar. Então, hoje o dólar ele varia valorizando ou desvalorizando conforme vai a economia americana. Sim. Então, é a confiança que nós damos. Então, você vai confiar numa moeda que não é hackeável, não é confiscável, é rastreável, quer dizer, você pode identificar a movimentação dela desde a primeira movimentação que aconteceu há quase 10 anos atrás, tá ok? Ou você vai confiar, de repente, num governo de um país que tem muita instabilidade. Então, essa é a diferença. A comunidade é que está dando valor para aquela moeda. Tá, e agora, imposto, qual é o imposto que eu pago comprando? Hoje você pode, e já há 2 anos, você pode declarar no imposto de renda aquisição de ativos digitais, né? Existe até uma vantagem nisso, porque o valor que você colocar ali, tudo acima de R$35 mil de ganho de capital no mês, você vai recolher 15% de imposto apenas. Então, e o normal seria? Pessoa física, estamos falando de 27, 30, dependendo. É verdade. Então, ainda tem uma vantagem nisso. Todas as empresas sérias fazem questão da identificação do seu cliente. Isso é, da onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Por isso que o governo, hoje, apesar de não ter a regulamentação do uso da moeda no mercado nacional, exige que as empresas identifiquem seus clientes. Já está de olho. A Receita Federal, que é faminta, sim, já está de olho. Ela só não fica... A Receita Federal é um órgão bacana, viu, gente? Só não fica de olho nos enriquecimentos ilícitos. Esses passam ao largo, assim, né? Políticos que começaram uma carreira de deputado, de repente tem fazendas, tem gado, tem não sei o quê, recebem propina, compram isso, compram aquilo, a Receita fica assim. Mas o Forcolei faz uma movimentação ali de R$3 mil no Banrisul, Deus o livre. Aqui, ó, pegamos, não é assim? Hoje, nós atendemos diversos clientes com disponibilidades menores ou maiores de investimento. E o cliente diz, não, eu gostei da proposta, quero fazer um investimento, tudo certinho. Chega no banco, quer transferir o dinheiro. Não pode, tem que programar. Não, tu tem um limite diário. Quer dizer, existe hoje a ideia de que nós somos donos do nosso dinheiro e, na verdade, quem é dono do nosso dinheiro é o banco ou o governo. Enquanto que se eu quiser transferir 1 milhão em moedas digitais para você agora, em 10 minutos eu faço e eu não dou explicação para governo, eu não dou explicação para Banco Central, eu posso fazer isso. Claro, estamos falando de valores declarados, né? Como todo ambiente, também é um ambiente para lavagem de dinheiro. Por isso, as empresas sérias hoje fazem questão de identificar todos os seus clientes. Para que o governo, se tiver alguma dúvida sobre alguma pessoa específica ou alguma movimentação maior, queira saber de onde veio aquele valor ou para onde foi transferida uma venda eventual de uma moeda, você tem a informação para passar. Quer dizer, que nessas, por exemplo, no teu escritório, que é um escritório que trabalha com a coisa regulamentada, podemos chamar assim, sim, embora que ela não correto. Não adianta querer ficar viajando, eu vou lá... Não adianta querer chegar com uma mala de dinheiro e dizer que quer investir se você não tem origem do dinheiro. É mesmo? Sim. Quer dizer que se eu chegar lá com uma mala com 1 milhão, tu vai rejeitar? Vou rejeitar. Já rejeitamos. É? Já. Que coisa, para trabalhar sério, quer dizer, você quer galgar os... Sim. É porque esse mercado, assim, ele é um mercado que não tem volta. Talvez não então seja... Você não precisa. Talvez não seja o Bitcoin daqui a 10 anos, talvez não seja o Monero, Dash, Bitcoin Cash, de tantas outras que existam, mas a tecnologia por trás vai continuar existindo e esse mercado de meio de pagamento através de moedas digitais vai explodir dentro dos próximos 3, 4 anos. Tem alguma moeda brasileira? Existem alguns projetos já, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas provavelmente até o final do ano já deve ter alguma divulgação. Então, a Bitcoin, você falou, né? Antes, nós estávamos falando aqui. Para quem não pegou, você está ligando a TV agora. Quero mandar um abraço para os amigos que estão aí do outro lado. A Bitcoin é a que tem o lastro maior. Tentando só desassociar o nome lastro, porque não existe lastro, mas hoje ela é referência. Se ela variar 10% de crescimento, de valorização num dia, provavelmente as outras moedas vão acompanhar, inclusive mais. E se ela baixar, as outras moedas também vão baixar de valor, porque ela se tornou referência das outras moedas. Tanto que hoje, você comprando Bitcoin, você compra qualquer outra moeda. Tem gente que já sobrevive só desses investimentos aí, fica só lucrando e o dia inteiro
Sim, muitos profissionais. Eu posso dizer hoje, eu posso viver sem conta bancária só utilizando moedas digitais, se eu quisesse. Não há necessidade de você movimentar o dinheiro. E aí, quando chega ali para pagar um dinheirinho ali para comprar um bauru, comprar um... Nesses casos não vale a pena, né? Mas eu digo, qualquer compra com ticket médio um pouquinho maior, você pode fazer. E esse código, quando você instala na CPU do meu computador e instala no meu celular. Se a CPU queimar, eu perdi dinheiro. Você tem o celular. O que acontece é assim, ó... Ou está numa nuvem isso também? Existem maneiras diferentes de você guardar esse código. Pode ser num hardwarezinho tipo um pendrive, pode ser num papel impresso, um QR Code, e alguns investidores imprimem o código, cortam o papel em 4 e dão um pedaço para cada filho. Essa é a herança de vocês. Um dia, se eu falecer, vocês juntam os 4, entram numa carteira e transferem aquele código para uma carteira, vira dinheiro. Caramba, tô velho, Toninho. Ei, o Claudião. O Claudião gosta de comprar coisa na internet. Você já tá nessa aí também? Tá? Não? Mas isso aqui... Quem não tá, pode ter certeza que em breve, inclusive, vai estar usando e não vai estar sabendo. Até alguns meses atrás, existia um cartão de uma empresa de Hong Kong, tá? Da Chapo, XAPO. É um cartão de débito normal, só que associado a uma carteira de bitcoins. Esse é o Bitcoin, né? Exatamente. É uma representação física apenas. Sim. Tá? Mas esse selo aparece no teu computador lá. Sim, exato. Eu entrei numa loja um tempo atrás, uma loja de informática, e perguntei pro balconista, vocês aceitam bitcoins? Ele não sabia nem o que era. E aí eu disse, não, tudo bem. Aí eu separei alguns equipamentos que eu queria e passei esse meu cartão da Chapo. Esse cartão, o que ele é? Bandeira Visa, acessou minha conta de bitcoins, fez a conversão quanto era necessária, acreditou para a conta da loja. Aí eu cheguei para o vendedor e disse, tu não sabe, mas eu acabei de pagar com bitcoins. Então, e o cara hoje é transparente. Em informática e não sabia? Mas hoje essa tecnologia ela vai se tornar transparente. Como é que surgiu isso? Foi um menino que inventou esse negócio? Existe uma polêmica, né? Na verdade, o nome Satoshi Nakamoto, não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de estudos, criou esse projeto em 2008, quando houve a quebradeira do sistema bancário e imobiliário nos Estados Unidos, como uma forma de você ter uma reserva de valor que não dependesse de um governo ou não dependesse de um banco central. Entendi. Então foi um projeto com esse viés. Foi colocado em teste apenas por brincadeira e depois, mais adiante, as pessoas começaram a transferir de uma para outra em troca de bens. A primeira transferência que se fez em troca de um bem foram 10 mil bitcoins por 2 pizzas em 2009. Nossa. 10 bitcoins por 2 pizzas. Isso nós estamos falando 10 mil bitcoins? 10 mil. Hoje, 300 e poucos milhões de reais por 2 pizzas. Uau. Isso foi o que valorizou um bitcoin em 10 anos. Meu Deus do céu. Bom, eu vou pedir para você, Vitor, dar uma dica para o telespectador. Como é que ele possa fazer esse investimento? Não é pirâmide, não é nada desses negócios. Não, né? É uma coisa... Existem basicamente 3 maneiras de você investir. A primeira, comprar o ativo digital e ser o dono dele, ok? Então você compra e segura, buy and hold. Você vai comprar num valor com o objetivo de vendê-lo quando ele estiver mais caro. Mas esse mercado tem alta oscilação. A segunda maneira é aprender a comprar e vender moedas diariamente, obtendo lucro nessas movimentações. E a terceira maneira, procurar uma empresa séria que possa te dar uma orientação e as várias opções, e ela faz esse trabalho de compra e venda, né, das moedas, te gerando um ganho de capital. Então, hoje o mercado traz muitas possibilidades, muito cuidado só é necessário, porque tem também muito golpe na praça. Pois é, pegar um escritório sério, né? Consultor que vem através de alguma indicação, que você possa pesquisar na internet, outras pessoas entra no Reclame Aqui, veja se tem alguma reclamação. Entendi. É importante isso. Okay. E por se tratar de tecnologia, estudar um pouquinho. Claro. Né? Eu tenho que fazer isso. Tá ok? Tem que fazer. Victor Trazel, investidor e aí também sócio num escritório de... Como é que posso chamar teu escritório de? Hoje é uma empresa de consultoria no mercado digital. De consultoria. Isso. Ok. Tá? Muito obrigado. Eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu vou lá tomar um café com vocês? Por favor. Eu moro na fazer questão lá, eu vou passar lá e tomo um... Vou te mostrar como investir. Eu vou. Só já me separa aí uns... Deixa eu ver, 1 quilo desses bitcoins aí.
O Galdério. Me dá 1 quilo de Bitcoin aí, tchê. Perfeito. Não, vamos lá conhecer mais isso aí de perto. Será um prazer. Rio Grande Movimento, dá uma pausa, vai fazer um comercial e já volta. Nós estamos de volta com o Rio Grande Movimento agora para falar de um coletivo que se chama Porto Alegre Inquieta. A representante dele está aqui conosco, uma delas, né? Porque é um coletivo com muita gente, que é a Tânia Jacobo, representante então do Porto Alegre Inquieta. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito bom dia. Prazer em estar aqui. Bom, vamos contar então, ultimamente tem sido bastante falado, né, sobre esse movimento, está ganhando corpo, né, não completou um ano ainda, mas ele vem apresentando aí muitos resultados. Vamos contar então para o público o que é o Porto Alegre Inquieta. Tá bem. O Porto Alegre Inquieta é um movimento, né, um colaborativo que está em construção, então ele não se consolidou, ele é aberto, qualquer pessoa pode participar, acho que é importante, né? Onde algumas pessoas lá atrás, no início, se reuniram em prol de algumas crenças pela cidade, né? São empreendedores, são um grupo de pessoas que já atuam em Porto Alegre e que se uniram em prol de algumas crenças. Uma delas é de que Porto Alegre acredita em Porto Alegre, né? Acredita que Porto Alegre pode ser transformada, que Porto Alegre pode ter um ambiente econômico favorável para que possamos desempenhar nossos trabalhos, desenvolver nossas empresas e principalmente acredita no talento que Porto Alegre tem, né? Na competência que sempre teve e o objetivo é a gente se conectar para transformar essa cidade para que ela possa, de novo, ser um ambiente onde a gente possa estar atuando, estar desenvolvendo, para que a gente não precise sair de Porto Alegre para trabalhar, para que a gente possa morar aqui, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho e, principalmente, que a gente possa conectar essas pessoas que estão a fim de aqui ficar e morar e trabalhar por Porto Alegre. Certo. Há quanto tempo foi formado esse coletivo? O coletivo iniciou no ano passado. Na verdade, ele começou com um grupo muito pequeno, acho que tinham menos de 20 pessoas, que já atuavam na indústria criativa, na economia criativa, que já tinham algumas ações isoladas, se reunindo para tentar consolidar, né? Então foi um primeiro encontro, daqui ele foi aberto e foram surgindo mais pessoas. Ele começou com algumas iniciativas, algumas pessoas que conduziam iniciativas da indústria, da economia criativa, que resolveram conectar essas... Existe, né? Isso já existia de alguma forma, resolveram conectar isso e ver o que mais poderia ser feito dali para frente. Uhum. Tem ideia de quantas pessoas tem agora? Começou com 20? Ele começou com 20, foram 5 encontros, né? Hoje já devem ter, a gente tem um grupo que estourou agora, que já deve ter perto de 300. Nossa! 300 pessoas. Em menos de um ano aumentou para 300. E aí são pessoas, assim, né? Ligadas ao empreendedorismo, à educação. São várias áreas de atuação, assim, não tem uma área específica, né? Tem de tudo que é área. Tem de tudo que é área, tem pessoas que, de novo, né, que se conectam com o movimento porque acreditam na cidade de Porto Alegre, acreditam que é possível a gente criar um ambiente mais propositivo para se trabalhar, muito baseado nessa nova economia que é a economia criativa, né? Certo. Então tem aí arquiteto, tem comunicador, tem jornalista, tem publicitário, tem... É bem variado. Tem professor, tem com várias empresário, ideias. tem empreendedor. Certo. E baseado, então, nessa economia criativa, nesse tempo que vocês, acho que tem cerca de 10 meses, né, que vocês estão atuando, o que até agora foi discutido? Vocês já elencaram, assim, as necessidades de Porto Alegre? O que foi feito? Então, um movimento aberto, colaborativo, né? E como ele se propõe, né? Ele é aberto, colaborativo, então ele é muito democrático. Eu acho que o primeiro objetivo do movimento era conectar essas pessoas, né? Chamar atenção para essa indústria criativa que já existe, para esse talento, né? E para essa produtividade de criatividade que já existe em Porto Alegre e conectar essas pessoas. Eu acho que isso, como um objetivo, assim, ele já foi atingido, né? Hoje existem aí quase 300 pessoas que trabalham com isso, que estão conectadas, que estão se falando,
que estão criando novas atividades, novos projetos e que estão discutindo essa questão. Então, acho que um primeiro objetivo foi atingido nesse sentido. Nós temos um segundo objetivo, que é consolidar todas essas atividades. Nós estamos com uma plataforma, então nós temos um site que tem lá uma marca e estamos construindo uma plataforma onde a gente possa colocar todas essas atividades ali dentro. Por exemplo, eventos da economia criativa, né? Temos vários em Porto Alegre. E vários que a gente conhece e vários que a gente nem sabe que aconteça. A ideia é jogar tudo isso para dentro da plataforma para que todos consigam se conectar e ter acesso a esse tipo de atividade. Então, já é um fomento à economia criativa também. E o que é? Vocês têm o Pacto por Porto Alegre, né? Um projeto de vocês? A economia criativa, então, esses dois objetivos eu acho que a gente conseguiu alcançar até agora. O Pacto por Porto Alegre, na verdade, é um pacto das 3 universidades, né? Dos polos da PUC, da Unicinos e da URGS. O Porto Alegre, ele está inserido no sentido que a gente está ao lado, né? Contribuindo, mas ele não necessariamente está dentro do Porto Alegre Inquieta. É um pacto dos polos de tecnologia da PUC, da Unicinos e da URGS. Certo. E essa plataforma, esse site que tu citaste, vai ter uma plataforma que vai ser lançada nesse mês ainda, né? Não sei se vai ser lançada nesse mês exatamente, mas a ideia é a gente ter uma plataforma, um local onde a gente possa hospedar todas essas informações da economia criativa, todas essas atividades. E vai ter uma grande festa em dezembro, né? Como é o nome dessa festa? Tô na Rua, né? A gente está, entre as ações, nós temos várias ações sendo planejadas, né? E a ideia é que para esse ano ainda a gente consiga fazer uma festa, né? Um momento de tangibilizar esse movimento, que seria uma festa na rua, né? Com várias iniciativas, demonstrações da economia criativa, um momento para celebrar e para, de certa forma, tangibilizar também o movimento, colocando várias iniciativas e atividades da economia criativa nesse espaço, né? Que seria uma festa na rua. Então, essa festa vai celebrar todas as iniciativas que foram Ela vai ser um momento de consolidar, de tangibilizar o que já tem sido feito e o que vai ser feito até lá, mas não necessariamente ela é um fim, né? Ela é mais um momento, assim, para a gente consolidar, tangibilizar e estar mais presente, mas ela também está em transformação e ela vai... E vocês também projetam, através do César Paz, que é o líder, né? Que lidera o coletivo, né? Vocês projetam um grande festival de inovação em 2020, é isso? Então, eu acho que é importante falar, o projeto tem um líder, né? Que é o César Paz, que é um empreendedor que saiu de Porto Alegre, abriu uma empresa de tecnologia 20 anos atrás, morou em São Paulo, voltou para empreender em Porto Alegre no ramo de economia criativa. Então, o César é o nosso grande líder no projeto e uma dos nossos objetivos lá atrás, quando a gente formou, é fazer um grande festival. O exemplo do que existe no SXSW, em Austin, é juntar todos esses... Porque nós já temos vários eventos acontecendo na economia criativa em Porto Alegre, né? Por exemplo, esse fim de semana aconteceu o Black Sheep no 4º Distrito. Tem agora, no mês que vem, eu acho que o FT da DVB, tem depois o FIC da Brad, enfim. Nós temos várias iniciativas que acontecem isoladamente. E são eventos muito qualificados, a exemplo do que acontece lá fora. A ideia é a gente juntar tudo isso num grande evento, né, de economia criativa, que isso possa possa valorizar essas expressões que existem aqui, tanto lá fora quanto para quem vem daqui, para quem vem de lá, como daqui para fora. Então, a ideia é criar um grande festival em 2020, né? Onde a gente possa já até lá ter consolidado melhor essas iniciativas, possa ter trabalhado melhor e que ele possa se tornar uma grande expressão para valorizar o nosso talento, para valorizar o que tem sido feito aqui. Né? Acho que esse é o grande objetivo. Perfeito. Como é que vocês fazem encontros regulares para discutir, para levantar todas as ideias dos colaboradores? Como é que funciona? Sim, nós temos um grupo menor, que é um grupo que opera, né, o movimento, assim, que também é todo voluntário, mas que é um grupo que organiza melhor, que a gente chama de grupo executivo, que trabalha um pouco mais na execução do projeto.
E nós temos grupos abertos, que aí o primeiro começou com 20, o segundo com 50, o terceiro com 70. E o último que aconteceu no mês passado, nós tínhamos cerca de 100 pessoas num espaço do Sebrae, que foi ali no centro. A cada 2 meses, mais ou menos, então o grupo vem crescendo em termos de volume, né, de participação. A cada 2 meses a gente faz um encontro onde é uma pauta sugerida, aberta, colaborativa, e a gente vai discutindo a evolução do movimento. Perfeito. Como é que o pessoal pode participar? Hoje tem tem um site, né? Tem um Facebook, Porto Alegre Inquieta, e a gente está abrindo agora, eu acho que nos próximos dias, grupos de trabalho pelo WhatsApp. Então, a gente está dividindo aí segmentando algumas, porque ele já ficou grande, já não cabemos mais no WhatsApp, onde a gente vai ter áreas de atuação e as pessoas podem, então, se engajar a partir dessa divulgação que a gente vai fazer via Facebook, via rede social. As pessoas podem se conectar com aqueles que têm mais adesão, que percebem maior conectividade. Então, o pessoal entra no Facebook e manifesta sua vontade de participar. O pessoal deve pegar o telefone, daí entra no grupo do WhatsApp. Isso, já vai ter lá os grupos de WhatsApp que eles possam participar. E aí sugere todas as suas ideias dentro do seu campo de atuação. É aberto, colaborativo. A princípio, ele não tem regras, né? Sem regras. Não tem padrões, assim. Todo mundo tem voz. Se eu entrar, por exemplo, eu não preciso falar necessariamente ideias relacionadas ao meu campo de atuação, da comunicação, por exemplo. Eu posso falar como uma cidadã que mora em Porto Alegre. Como uma cidadã de Porto Alegre, tu vai demonstrar tua inquietude, né? O que te inquieta em Porto Alegre, o que tu gostaria que fosse transformado em Porto Alegre e como tu pode estar atuando em cima disso, né? Então, é um grupo voluntário, aberto, colaborativo e que qualquer pessoa pode participar, sim. Maravilha. Muito obrigada pela tua participação. O nome da página no Face é Porto Alegre Inquieta ou Poa Inquieta? Poa Inquieta. Poa.inquieta.com. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada a vocês. Forcolenho, o que teremos aí na sequência? Lilian, na sequência, fake news. Vamos debater o fake news e como você pode identificar quando a notícia é falsa, quando é apenas, né, um fake mesmo, ou para prejudicar alguém pessoalmente ou para criar pânico. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Rio Grande Movimento está de volta e são meio-dia 11 agora, a temperatura 15 graus. É aquilo que eu digo, né? Quando as nuvens fecham, lá vem um ventinho frio, daí dá essa queda. Por isso que a previsão hoje na máxima seria de 17 graus para a capital. Bom, com a chegada das eleições, aumentam as chances de fake news, as notícias falsas nas redes sociais. Vamos entender melhor como identificar essas informações e se proteger das mentiras que circulam no período eleitoral. Além daquelas famosas que pairam no Face ou no WhatsApp, que apenas geram pânico. E um exemplo claro disso, há 3, 4 dias atrás, uns áudios que começaram a pintar no WhatsApp dizendo que haveria novamente a greve dos caminhoneiros e a galera saiu para ver como isso atinge a cabeça das pessoas. Fizeram filas aí e gastaram todo o estoque de gasolina que tinha nos postos porque estavam com medo, né? Para falar sobre isso, Renato Sagreira, jornalista. Tudo bem, Sagreira? Tudo Como é que vai? Colente. Quanto tempo, meu amigo? Satisfação rever o amigo. Satisfação também. Pô, trabalhamos juntos já. Sim, um belo sim. trabalho. Lá no Vale dos Sinos. Exatamente. Muito legal. O Sagreira é um jornalista renomado, já muito sério, uma pessoa que há muito tempo já está no mercado, né, no trabalho. E hoje você também fez um trabalho no Tribunal Regional, né? Isso, durante 14 anos eu coordenei a comunicação social no Tribunal Regional Eleitoral e agora sou docente, professor universitário no Centro Universitário Metodista, das disciplinas de assessoria de comunicação e gestão da comunicação, que abordamos bastante essa questão, Forcolen, envolvendo as fake news. Pois é, meus seguidores, né? Eu tenho uma página de 300 e poucos mil no Face, outra e no perfil. E quando a galera começa a postar coisa, eu vou lá pessoalmente e digo, gente, isso é falso. Aceite somente o link de um jornal oficial, de uma televisão oficial, de uma rádio oficial, porque daí aconteceu o que a gente chama no jornalismo, que é
o primordial da notícia, antes de colocá-la, que é a apuração, se é verdadeira, se é falsa, não é? Exatamente. Inclusive, tem dados assim de algumas pesquisas que são impressionantes, Forcolém. Eu sempre utilizo na minha disciplina de gestão da comunicação um dado importante de uma pesquisa feita pela Universidade de Massachusetts, dos Estados Unidos, demonstrando que uma fake news tem 70% de chances a mais de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. Por que isso? Justamente por causa da questão envolvendo a novidade, que a pessoa tem aquela ânsia de acreditar no que é novo e no que é polêmico. Então, 70% de chance, então é um verdadeiro canhão, né? A coisa ficou tão braba que tem sites só dedicados a desfazer as mentiras, né? Exato, exatamente. Até acredito que em termos eleitorais neste ano, as equipes de comunicação dos candidatos, principalmente na majoritária, eles vão ter que atuar de uma forma muito mais reativa do que proativa. Sim. Vão ter que apagar incêndio mais do que demonstrar propostas propositivas, porque justamente em função dessa guerra existente no Brasil e com as redes sociais polarizando, né? E fora o fake news, também tem aquela coisa da política de pegar uma frase e criar nela um outro sentido, né? Também tem muito isso, o jogo sujo, né? Que alguns profissionais aceitam fazer, né? Nunca foi o teu caso, nunca foi o meu caso, mas assim, vamos mentir. Não, isso aqui é mentira, gente. Exato. Eu cansei de dizer isso aqui, olha, para aí, nós estamos falando uma coisa séria aqui. Não, mas isso aí dilui. Não. Aí pega outro cara e faça, porque a minha voz está assinando, o meu nome está assinando, como é que vai fazer? E replicam essas mentiras de uma forma impressionante, Forcolém. Porque Pablo Ortejado, que é um cientista político que lidera um grupo de pesquisadores na Universidade de São Paulo, fez um levantamento demonstrando que, veja só o número, 12 milhões de brasileiros compartilham diariamente fake news no Brasil. Sim, é todo dia. No Messenger do Face, hoje é concentrada a maior parte das porcarias. Hein? O que vem de porcaria e coisas assim até inofensivas, vamos dizer assim, hoje é o dia do abraço, todo dia é o dia do abraço. Né? Hoje é o dia do abraço, você já deu o dia do abraço, já deu um abraço ao seu amigo? E, cara, ontem foi o dia do abraço, anteontem, sabe? Então, é uma coisa inofensiva, que gera até um carinho e tal, mas é uma mentira, porque eu não sei nem se tem um dia do abraço oficialmente, mas eles criam coisas. Daí, de uma coisa pequena, daqui a pouco vem uma outra, assim, que não terá uma doença que se propaga não sei do que ninguém... Aí é um médico que não diz de onde vem, tudo é fake, assim, a gente vai vendo, a gente que tem experiência na notícia, vai, não, isso aqui... Né? Por isso a necessidade do telespectador que está nos acompanhando agora, Forcolém, checar a veracidade da notícia, né? Verificar da onde, qual é a fonte, de onde é que vem. Principalmente, recebeu no WhatsApp, que o WhatsApp é a mãe do fake news. Por quê? Porque é a ferramenta mais barata, o aplicativo mais acessível e com maior dificuldade de rastreabilidade. Sim. Então, recebeu no WhatsApp duvidoso, vai lá e confere num site jornalístico de credibilidade para ver se realmente isto é verdade, se realmente acontece. Sim. Isso que a gente aconselha, né, as pessoas. Eu faço parte de vários grupos, assim, grupos jornalísticos, grupos de polícia e grupos de descontração. E aí eu tenho um grupo ali chamado Brothers, que é de uma galera amiga que eu deixei no Rio de Janeiro, que eu juntei uma galera amiga aqui do Rio Grande do Sul e até já fizemos até um encontro, até bonito, né? E tem uma criatura dali que adora mandar, e então eu já dei tanta porrada nele, umas 4, 5, que agora ele manda pra mim, quando ele tem dúvida ele manda pra mim, Forco, é verdade isso aqui e tal? Daí eu dou uma olhada ali e tal, cara, olha só, de novo eu te falo, olha só como são dados falsos, porque é um número que você não sabe de onde vem, não, esse site não existe, papapá, então eu já te disse, vai para o site oficial, não tem erro. Muito embora que às vezes nós profissionais que tratamos isso na internet, às vezes a gente até erra uma coisa ou outra, porque é do ser humano. Claro. Mas a fonte é forte, é oficial, é profissional, não vai querer criar um fake para simplesmente para criar pânico ou qualquer outra coisa. E desse um belo exemplo do que aconteceu agora no final de semana, no último domingo, onde milhares de pessoas foram para os postos de gasolina acreditando que iria eclodir de novo uma greve dos caminhoneiros. Tudo a partir do WhatsApp. É um áudio, cara. Alô?
sempre assim, né? Ele fica perto de um posto, né? Aqui é o fulano de tal, sou o presidente dos caminhoneiros, não sei do que. É o seguinte, nós temos aqui reunido e já está fechado todo, tá? Segunda-feira nós vamos parar esse Brasil, já está falando aí, bota mais áudio. Tá, mas e aí, cara? Aí você tem que pensar o seguinte, a Band já deu isso? A Record já deu isso? A Globo já deu isso? Agora, a RDC, que está agora nos calcanhares delas, já deu isso? Não. Então... Verifica antes, exatamente. Há uma probabilidade muito grande de ser falso. Vai no site lá, Correio do Povo. Vai no site do Clique RBS. Vai no site do Jornal NH. Não tem essa notícia, velho. Pode já descartar, né? Porque senão, se é uma coisa do tamanho que é paralisar o Brasil, já vai ter reportagem, vai ter manchete, vai ser a principal chamada de um jornal, né, de nível nacional. Oh, atenção, caminhoneiros ameaçam nova greve, é isso que aí já presta atenção. Claro, justamente. E na política, nessa campanha eleitoral, Forcolim, então isso o eleitor vai ter que ter muito cuidado. Você já percebeu fakes aí já recém começou a campanha? Olha, eu tenho... a gente não pode, obviamente, falar de candidato em função da legislação eleitoral, mas eu já percebi que os dois polos estão sendo muito, em nível nacional, os dois polos estão já sendo vítimas de fake news. Fake news. Tem muita coisa, né? A coisa está muito polarizada. E outra coisa, em 2014, lincharam uma mulher em São Paulo, no interior paulista, por causa de um fake news. Dizendo, porque esse desenho, como é que chama quando a polícia faz? Gente, deu branco aí. É o retrato falado de uma mulher que sequestrava crianças. Começou no Rio, aquilo começou a se espalhar. Inclusive, entrou na minha página e eu desmenti, olha, não existe, porque outra coisa, procurado, elemento que está assaltando, quem divulga esta situação é a polícia. A polícia, em primeiro lugar, divulga para os órgãos de imprensa que vão divulgar. O retrato falado do fulano que está cometendo. Então, mas a fonte da imprensa vai ser a polícia, não a própria imprensa ou qualquer outra que vale. Aí começaram a propagar isso. Chegou em São Paulo. E tinha uma moça, coitada, que era muito parecida com ela, dentro de uma vila lá. Cataram a moça, tinha até um vídeo mostrando como mataram. Mataram ela filmando. E 10 pessoas foram indiciadas lá, 2 foram condenadas pelo homicídio, né, e mais outras por coparticipação. Então veja ao ponto que a gente chega, cara. Tu pode colocar a vida de uma pessoa em risco. Em risco, totalmente. Aí está então a importância de um jornalismo sério, né, como aqui na RDC. Então o telespectador sempre tem que ficar atento para não virar massa de manobra. Exatamente. De pessoas que com outras intenções, com outros objetivos, acabam entrando nesse jogo para tentar faturar, né? Principalmente na época política, né? Direto. É aí que ele vai te usar. E por isso que a gente não pode falar em candidato nenhum aqui, mas vai te usar em tal situação, outra situação, em situação B, A, C. Em 2014 teve uma fake news de uma candidatura à presidência da República, que depois ela foi desmentida oficialmente, inclusive pelos principais veículos do Brasil. E depois o estudo feito pela Universidade de São Paulo demonstra que 42% das pessoas, mesmo depois de verificarem que a notícia era inverídica, compartilhavam mesmo assim a notícia, Forcolim. Isso é falta. Na eleição presidencial de 2014. Isso aí é educação, é cultura, e só vai melhorar isso quando tiver um investimento efetivo, né, na cultura e na educação, porque a criatura vê que a coisa está errada e... É porque se muito falar a questão das fake news são os robôs, não, o problema não são os robôs que disseminam, é a pessoa, é a sociedade. Sim. Que acaba criando e alimentando essas notícias falsas. Tem que clicar em compartilhar. Exato, exatamente. Ninguém compartilhar, não tem efeito absoluto. Agora, só para encerrar, você que está dando aula de jornalismo, você não acha que essa juventude está vindo no nosso jornalismo, está apurando mal?
A apuração dessa juventude tá muito ansiosa, é uma ansiedade para colocar a notícia aí, não depura melhor, não faz aquela... Isso exatamente, eu acho isso muito importante que tu estás falando, Forcolém. Inclusive eu falo isso em sala de aula, que na nossa época, quando nós começamos, né, no jornalismo, não tinha a internet, então nós tínhamos que buscar... Era contato. Ô, fulano, só um pouquinho, doutor, só um pouquinho. Coronel, Exatamente. isso aqui é verídico, hein? O 9º Batalhão realmente... Ah, tá bom, obrigado. Doutor, é o seguinte, eu tô com... Né? Exatamente. Então, era medicina numa coisa, que polícia no outro, e o outro já falando com prefeituras. Hoje em dia, o que acontece? Boa parte dos profissionais, eles acabam, olharam na internet, viram uma notícia e já replicam e já vão pro microfone. E depois tem que fazer desmentido. Então, a checagem das notícias, ela, em função da internet, ela ficou muito reduzida. Na nossa época era diferente. E outra coisa, né? A produção, obviamente que a produção de pautas, né? Os pauteiros são importantes no deslocamento, mas repórter bom é aquele que tem contato. Exato. Que fica dependendo de produção, é repórter fraquinho. Exato. Né? Tem que ter o contato com as fontes, entendeu? Mas, chega lá. Não, senão ele acaba virando massa de manobra também. Exatamente. Né? Assim como nós falamos agora do telespectador que vira massa de manobra, o repórter que não vai atrás, que não tem as suas fontes, que não busca a informação direto aonde realmente deve, acaba se tornando um instrumento de veiculação daquilo que não é. Eu tinha um repórter no Rio de Janeiro, ele passou uma vergonha uma vez na reunião de pauta e ele ficou sentado para trás, todo galo, né? Mas a produção me passou, eu fiquei esperando, a produção não ligou. Eu digo assim, cara, se eu fosse você, eu teria vergonha de dizer o que você falou agora. Sinal que você não tem contato nenhum. Você tem o celular da empresa para quê? Se você sai com o celular da empresa é para você checar, velho. Exatamente. Ué? E ela marcou dentro de uma possibilidade. Agora, indo, o secretário está esperando, não, tu não tem nenhum contato além do secretário, escuta, tu não pode me dar uma informação, é quente isso aí, esse secretário aí, como é que eu vou falar com ele, ou essa rua, onde é que é, tu não checa nada, tu fica esperando a produção, isso não é repórter, né, cara, pelo amor de Deus. Aí é muito fácil, né, ter essa desculpa, a produção não tem, então ele mesmo, o repórter mesmo não foi atrás de suas fontes, bom, então... É verdade. Gurizada, vocês que estão aí, vocês são o futuro do jornalismo, apurem, façam contatos, mesmo que hoje nós tenhamos as tecnologia. Hoje o WhatsApp, você tem um WhatsApp rapidão, você fala com qualquer pessoa, com um monte de gente. Querido Renato Sagreira, muito prazer te reencontrar. Mais uma vez, um abraço, amigo. Grande profissional da nossa área. Muito obrigado. Ficamos aí, então, essa dica. Cuidado. Aliás, né, Sagreira, uma outra dica. Eu recebi aqui o promotor da eleitoral e ele disse que quem propagar uma mentira dentro da lei da internet, ali do fake news, também poderá responder como Exato, a Justiça Eleitoral está empenhada nisso, está empenhada, tanto que inclusive o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fux, afirmou na época que um candidato eleito com fake news pode inclusive ter seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral junto com o MP vai estar em cima. É verdade. Vai estar em cima. Vamos a um breve intervalo comercial. O Rio Grande Movimento já volta. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e nessa semana você está assistindo aqui no programa a um resumo do que foi noticiado, do que foi a entrevista com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, entrevistas que foram veiculadas no programa Cruzando as Conversas durante a noite. Nós trazemos o resumo aqui para você hoje do candidato Roberto Robaina. Nós estamos indo para uma situação no Rio Grande do Sul onde o estado já perdeu a governabilidade sobre os presídios. Isso já é um fato. Não vou fazer agora uma análise de por quê. Esse é um fato. Os presídios devem ser controlados pelo Estado, obviamente que os presídios devem ser controlados pelo Estado. A questão é como que se vai chegar a isso. Se nós não mudarmos a política de segurança pública, nós vamos enxugar gelo. Por quê? Atualmente, a linha é encarceramento, só. Não tem inteligência, não tem qualificação, não tem prioridade dos crimes contra a vida. Não tem presídio também, né? Não, além de não ter presídio. Além de não ter presídio, mas o fato de que não tenha presídio deve nos levar a uma reflexão, porque simplesmente dizer, não, vamos aumentar a quantidade de cadeias, que é necessário também, evidente que tem que ter quando não tem presídio. Agora, o que se faz? O Estado está em crise. Qual é a prioridade do Estado?
O Estado vai fazer escola ou vai fazer presídio? Qual é a prioridade? Essa pergunta é muito importante. Eu não quero dizer que não tem que ter presídios. Eu quero dizer que nós temos que mudar a política de segurança pública. Porque hoje se prende mal. A polícia está prendendo o jovem que está fazendo o tráfico ilegal de drogas, de todo tipo de drogas. Ao invés de fazer um trabalho de inteligente, até para quê? Porque os grandes traficantes não estão nos bairros pobres, né? Os grandes traficantes estão ou nos bairros ricos e alguns deles nos palácios. Nós temos que apostar no magistério. Eu estou convencido que apostando no magistério nós fazemos avanços na educação. Eu vou te dizer mais, nós temos chances nas nossas escolas de não só apostar no magistério, apostar na comunidade escolar, nos pais, no pessoal do próprio bairro. Se nós levarmos para dentro das nossas escolas capoeira, dança, rap, se nós fizermos das nossas escolas um lugar de resistência cultural também, isso vai incentivar a educação formal, porque um sujeito que começa a se interessar pelo rap, ele começa a se interessar por letras de música, ele vai começar a se interessar por português. Se o sujeito começa a se interessar por dança, ele vai se interessar pelo trabalho, pela relação coletiva. Nós temos que incentivar a nossa juventude. A política, infelizmente, não é para o pequeno agricultor. O crédito não é para o pequeno agricultor. Nós sabemos que o Pronaf, no plano nacional, secou para a pequena agricultura. Nós sabemos que a Emater não está sendo prestigiada. A Emater é muito importante para ajudar na pesquisa, na extensão, ou seja, a matéria ajuda a pequena agricultura. Nós precisamos incentivar e conseguir o máximo de legalidade para as agroindústrias. É muito importante as agroindústrias, isso aí é algo que... Nós temos que incentivar a pequena produção e o mercado interno. Essa é a nossa maior proposta, incentivar o mercado interno. Daí a minha preocupação que até a pequena agricultura fique dependente da soja. Porque a soja é para exportação, não é para alimentação. A pequena agricultura garante 70% da alimentação nas cidades. Só que ela não está sendo incentivada. Eu creio que o Banrisul tem que incentivar, tem que dar crédito para a pequena agricultura. Não adianta o Banrisul ter lucro e não dar crédito. Tem que usar uma parte desse lucro para dar crédito. E nesta terça-feira, cerca de 70 famílias, a maioria imigrantes haitianos, foram retirados do lugar onde viviam, na zona norte da capital, por força de uma reintegração de posse. Veja. A ação da Brigada Militar com os oficiais de justiça iniciou por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira. Após as 10 horas, ninguém mais podia entrar no local, que foi isolado. A imensa maioria já tinha saído porque nós já havíamos avisado, já havíamos negociado, inclusive com a liderança da associação deles, informado sobre a decisão judicial. Todos eram sabedores da ordem judicial de reintegração de posse e foi disponibilizado pela parte autora de forma gratuita um agendamento. Já há 2 semanas vem sendo agendada a mudança dessas pessoas, inclusive com carregamento de material de construção para aqueles que desejassem. O aviso da reintegração de posse foi dado há mais de 1 semana, através de carros de som que passavam pelo terreno. A divulgação em francês, foi feita uma tradução em crioulo e foi passado uma semana toda. A gente lamenta muito que não tenham mais conseguido ficar aqui porque a área é particular, é privada e a lei é para ser cumprida. Esse povo carente aqui, eles foram induzidos ao erro, eles foram totalmente enganados. Haitianos e brasileiros estavam há quase 4 anos vivendo neste terreno. Construíram suas residências e foram pouco a pouco montando cada cantinho. Todas as famílias retiraram seus pertences e saíram de forma pacífica na manhã desta terça-feira. Depois, as retroescavadeiras entraram aqui no local para demolir as casas, que ficaram assim, completamente destruídas. E agora, essas famílias que estão tentando uma nova vida aqui no Brasil, procurando emprego para poder enviar dinheiro a familiares que ficaram no país de origem, terão também que procurar um novo lugar para morar, porque ainda não sabem para onde vão. Agora eu não tenho casa para dormir, eu fico na rua, eu dormir na rua, porque fala todo mundo, porque e todo mundo foi lá na rua. Eu não sabia aonde ir,
que casar para eu ficar. Eu venho aqui, eu venho trabalhar, porque quando eu venho, o Brasil é muito difícil. Muito difícil. Porque eu tenho 2 anos e meio a não trabalhar, eu tenho 4 anos aqui. Agora, se nós sair da invasão, vai ficar ruim para nós. Como nós não vai dar para pagar aluguel, vai pagar casa, vai pagar luz, vai pagar água, não vai dar nada para nós, porque a prefeitura não aceita ajudar nós. Se ele botar nós, se ele mandar nós uma bola para lá, tem que dar um outro lugar lá para nós dormir. Qualquer nós não tem comida para comer, tem para nós dormir, porque até animal tem lugar para dormir, e nossa que tem 2 pés, 2 mãos, tem que pular, nossa dormir também é. O proprietário disponibilizou um depósito para guardar todos os móveis e eletrodomésticos durante os próximos 15 dias para quem não tinha lugar para deixar os pertences. Bom, a gente há pouco teve uma entrevista, Lília, aqui de fake news e as pessoas ainda estão comentando, ó. A Marília Marilene Benini, basta ver o que as fake news fizeram com as campanhas de vacinação. Também, Marilene Benini, muito obrigado pela sua participação. Ela continua. Marilane. Mais uma vez, a questão se resume em educação e cultura. A divulgação das fake news, na realidade, é uma falta de educação, cultura do nosso país, verdade? Cultural. Não buscam checar a notícia e já saem replicando. É exatamente isso que acontece. Primeiro, compartilhar. Verdade. É isso aí, tá um problema muito grande, esse problema das fake news. Bom, e na Freeway começou a operação Tapa Buracos. A ação é uma medida emergencial para reparos em pontos críticos do trecho entre Porto Alegre e Osório. Vamos dar uma olhada. Após o término do período de concessão da Concepa no início do mês de julho, a responsabilidade do trecho da Freeway ficou para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Depois de quase 2 meses sem receber manutenção, o DENIT e a Polícia Rodoviária Federal iniciaram nesta terça-feira a Operação Tapa Buracos. O objetivo dessa operação é atender os pontos mais críticos da pista. Por isso é importante que os motoristas fiquem em alerta por conta das movimentações nos trechos. A previsão é que todos esses reparos sejam concluídos até a véspera do feriado. Os serviços foram intensificados no trecho que vai da Ponte do Guaíba até a região da cidade de Cachoeirinha. Normalmente, o fluxo de veículos nos 2 sentidos nesse trajeto é de 110 mil automóveis por dia. Por conta da proximidade do feriado, esse número deverá saltar para 150 mil veículos. Isso já na véspera do feriadão de 7 de setembro. Com o contrato da nova empresa responsável pela manutenção já em vigor, os serviços chegaram em boa hora. Após o final do contrato de concessão da rodovia, o DENIT levou um período para poder fazer um contrato e efetivamente contratar a empresa para cuidar da manutenção do asfalto. Então esse contrato entrou em vigor hoje e a partir de então essa empresa começa a cuidar da manutenção asfáltica em toda a extensão da Freeway. Coincidentemente, ocorreu o início do feriado. Os motoristas devem ficar atentos. O movimento de trabalhadores na pista deve ser constante nos próximos dias para que os serviços sejam concluídos. Muito bem, você está vendo aqui o Diogo Rossi já. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Quero te dar um feedback. Eu estava hoje numa mecânica lá em Novo Hamburgo, falando com 3 pessoas, 3 amigos. E os 3 estão ouvindo a Rádio Grenal e elogiando o trabalho de vocês. Que bacana isso, né? Agradeço muito, de verdade. E eu disse, não, cara, eu trabalho com o Diogo Rossi. Esse garoto aí, o cara fala muito bem. Eu digo, ele é o coordenador de esportes lá, bicho. Bicho pega lá, é uma meninada lá muito inteligente, são velozes na informação. Cara, os caras te elogiando. Gente que deixou de ouvir aquela rádio tradicional para ouvir vocês nas jornadas. A gente agradece muito, né? Porque o trabalho tem sido feito aí 6 anos já na praça. Então. E também o Diogo participa do Virando o Jogo, produz o Virando o Jogo e participa também na bancada e hoje nós vamos estar juntos lá. Agora o assunto é internacional. Diogo, hoje é um teste
bem grande para o Internacional. Um time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo o adversário. Agora tem que mandar ver, né? Eu te diria que é o jogo mais importante do Internacional na semana, mesmo com o Clássico Grenal no domingo. Porque hoje o Internacional pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e aí atuar no Clássico com essa vantagem. Então depende do Internacional hoje contra o Flamengo e é uma ótima oportunidade porque o Flamengo vem desfalcado. São 4 jogadores do time titular que não vão atuar. E o Inter como é que tá? O Inter tá completo. Time titular do Internacional, todo mundo à disposição. O Internacional vai pro jogo contra um Flamengo desfalcado tá na vitória. No banco. E o D'Alessandro também no banco? O D'Alessandro no banco. São reservas agora do Internacional, né? O Damião voltando de uma lesão. É bem verdade que alguns torcedores, apesar de ele ter voltado agora da lesão, gostariam que ele já fosse titular, mas ainda não tem como, né? Ele ficou 3 meses quase com problema na cervical, jogou contra o Cruzeiro agora no último final de semana. A gente sabe que é muito pouco para um jogador, pouco ritmo de jogo para atuar. Provavelmente qualquer coisa está entrando lá na metade do segundo tempo. Sim, entrou contra o Cruzeiro, ganhou uns 20 minutos para atuar. Tá bom, como é que ele foi? Foi bem. Fez referência na área, uma coisa que o Jonathan Alves tem um pouco de dificuldade, né? Um jogador que joga mais de costas para o gol, o uruguaio, enquanto o Leandro Damião é um atleta que se movimenta mais, faz a jogada, busca o pivô, então fica um pouco mais interessante para o estilo que o Inter tem aplicado. Entendi. Qual a expectativa de público hoje? 35 mil hoje. 35 mil. A expectativa é 35 mil hoje e 48 mil no domingo no Clássico Grenal. E os dois são no Beira-Rio, né? Os dois são no Beira-Rio, exatamente. Por que essa? Não tinha que ser um? Não, o Campeonato Brasileiro tem essa vertente de a cada 3 jogos, 2 a equipe faz em casa, em sequência. Então o Inter joga agora em casa essas 2 partidas. E interessante, então, Internacional. E o Grêmio não joga, né? Não, o Grêmio joga amanhã contra o Santos fora de casa. Então vamos falar amanhã. Hoje é dia de Internacional. Daqui a pouco estamos eu e ele juntos lá na bancada do Virando o Jogo. Lá, tô aqui, né? Obrigado, Toninho. É a idade, Toninho. Calma, não. Valeu? Valeu. Grande abraço. Obrigado. Até depois. Abraço. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. O Rio Grande em Movimento está de volta e o nosso assunto agora é cultural. O Porto Alegre em Cena, esse tradicional evento que já temos aqui há tanto tempo em Porto Alegre, que movimenta não só as artes cênicas, mas outras artes também. Vamos conversar sobre ele agora. Estamos aqui com o coordenador geral do Porto Alegre em Cena, Fernando Zunho. Muito bom dia, bem-vindo. Obrigado. Fernando, vamos falar então essa edição, já vamos colocar a data aí para já marcar bem pro pessoal, porque já está chegando. 11 a 23 de setembro, agora, a partir da semana que vem, terça-feira que vem, até o outro domingo, dia 23, então, com espetáculos de teatro, música, dança, mesas redondas, cinema, atividades ininterruptas, então, até o dia 23, são 13 dias intensos de festival, em quase 15 espaços da cidade aí, enfim, como eu falei, a Cinemateca Capitólio e um monte de outros espaços da cidade, teatros todos. Pois é, isso que eu ia perguntar, né? A gente sabe que não é centralizado, né? Ele é descentralizado em vários locais. Alguns deles tu já citaste aí. A Cinemateca, na verdade, faz essa programação de cinema que a gente tem. O Agulha, que é uma primeira parceria que a gente tem com essa casa de shows, que completou 1 ano recentemente, para fazer uns shows. São 3 shows que a gente vai fazer lá. Isso é uma novidade, bacanas. né, Fernando? A parceria com a Agulha é uma novidade, mas o festival sempre teve programação de música bem forte, inclusive. O show de abertura é no Teatro São Pedro, e é um show com dança também. Tem um grupo de senegaleses que dançam junto com essa banda que chama-se Oroiá, no dia 11 de setembro, às 21 horas, no Teatro São Pedro. E é isso, aí tem Teatro São Pedro, o Teatro Renascença, Álvaro Moreira, Casa de Cultura Mário Quintana, o Instituto Ling, enfim, são diversas casas e espaços da cidade que abrigam a programação do festival. Maravilha, a gente já vai colocar algumas imagens para te comentar daqui a pouquinho e também já vamos dizer como é que o pessoal pode adquirir os ingressos, mas eu queria começar te perguntando sobre o tema geral, né, do evento, que não podia ser mais perfeito pro ano, né, mais pertinente, que é Brasil. Essa coisa do tema é um pouco engraçada, porque eu não sei se é exatamente um tema.
Eu não gosto de delimitar nada. Eu acho que o festival, um festival de artes cênicas, ele tem cada vez mais abrir espaço, abrir portas e a cabeça das pessoas para a gente pensar e refletir todas essas questões que são tão realmente pungentes no Brasil nesse momento. No Brasil e no mundo, na verdade, né? Porque se a gente for falar de imigração, por exemplo, a gente tem 2 mesas sobre imigração, tem um espetáculo esse que é a abertura, que são com africanos, tem um espetáculo na segunda semana que chama-se 40 mil quilômetros, que é imperdível também, que é com imigrantes latino-americanos. Mas se a gente for olhar não só para a África, mas se a gente for olhar hoje para a Europa, essa discussão da imigração na Europa hoje é um assunto também muito sério e relevante, que está discutido praticamente todos os dias pela imprensa e pelas pessoas no modo geral. Então, na verdade, são assuntos que a ideia era discutir essa formação desse Brasil. De forma abrangente. De forma abrangente, que envolve o mundo todo, porque, de fato, na América Latina, aqui no Brasil, nós somos um resultado de várias culturas, né? De vários povos, de várias raças, de várias etnias, religiões. Então, é para esse olhar que a gente quer ter para tudo isso e poder discutir quem somos nós e também tentar identificar onde é que a gente chegou nesse 2018, nesses ciclos todos históricos que a gente vive, como é que a gente chegou aqui onde nós estamos, nesse ano de eleição, inclusive. É verdade. Bom, e já ilustra bem esse tema, essa forma aí de discutir o show de abertura, né? Exatamente. Que é desse grupo instrumental com vários estilos, inclusive o samba. Inclusive o samba. Na verdade, esse grupo, ele é um grupo que se formou no Brasil, mas a influência deles, eles aprenderam, estudaram com músicos importantes, com mestres da música no Guiné e no Mali, né? Então eles têm toda essa influência do oeste da África e alguns músicos também que participam do show que são africanos. Mas aí depois eles transcenderam um pouco essa pesquisa só africana e foram para várias outras origens colonizadoras também na África. Então foram pro funk americano, pro jazz, pro samba. Então foram em busca da musicalidade negra pelo mundo. Certo, e entre os espetáculos nacionais programados, a gente tem um que é muito nacional mesmo, assim, que nos remete a muita coisa, muita história, que é o Grande Sertão Veredas, né? Exatamente. Quem é que está na direção? A Bia Lessa. A Bia Lessa é uma das grandes artistas brasileiras, sem dúvida nenhuma. E isso é uma das coisas mais bacanas do festival, né? Esses anos todos, 25 anos de festival, a gente conseguir fazer nesses tempos sombrios de crise financeira, política, tudo mais, a gente conseguir manter um festival dessa importância, sem pular nenhum ano, quer dizer, nesses 25 anos, todos os setembros, a gente, Porto Alegre, viu Porto Alegre em cena acontecer. Teve muito evento cultural cancelado nos últimos tempos. Exatamente, né? Está tendo no Brasil todo, muitos nesse hiatos, momento, e o festival, então a gente fica feliz, né? Apesar de todo esse momento um pouco duro, a gente fica feliz de estar realizando mais um Porto Alegre em cena, chegar na sua 25ª edição e comemorando e mantendo a qualidade do festival, sem ter que partir para outras esferas, a gente manter a qualidade do festival e poder convidar esses artistas que a gente está convidando. Então, o Felipe Hirsch e, como tu falou agora, o Márcio Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro, Espetáculo Preto, esses artistas do Ceará, artistas de Pernambuco, artistas internacionais, esse grupo da França que vem também e esse grupo que eu comentei antes do Chile. Mas tem um espetáculo da Alemanha também, que é o Rimini Protocol, que também é de uma companhia incrível. Então nos deixa muito felizes e orgulhosos de poder trazer todo mundo. Do Grande Sertão, que tu comentaste, é da Bia Lessa, que é essa grande atriz, diretora e uma artista que transcende a arte do teatro. Ela trabalha com artes visuais muito, e esse espetáculo é um grande espetáculo instalação. Olha só. E vai ter parte do público que vai sentar no palco, inclusive, dentro da estrutura que é construída para o cenário, para a área de representação, e claro que a plateia toda do Teatro SESI também vai estar ocupada pelo público. Então, é isso. E foi também, esse foi um dos espetáculos que, além de ser uma obra-prima, um trabalho brilhante da Bia, foi um dos espetáculos que me fez pensar, quando eu assisti esse espetáculo, estava o teatro lotado, e aí eu fiquei pensando, nossa, o que faz essa grande diretora e artista brasileira ir para um texto
da literatura brasileira da década de 50, que fala do interior do nosso país, do nosso povo, dessa mistura, que fala de amor, inclusive. Que faz essa, que moveu essa diretora a montar esse espetáculo nesse momento, e de ver que o teatro estava lotado e a temporada inteira estava lotada. Quer dizer, também há o interesse do público em ouvir e saber o que está acontecendo, que essa visão. E uma história que fica muito no regional, né, no regionalismo, e ela quebrou a barreira e colocou uma instalação. Mas aqui é um regionalismo que reflete muito da sociedade brasileira, inclusive hoje, né? Isso que é brilhante de ver esse regionalismo do interior do Brasil, de um povo sofrido, de disputas de terra, mas as discussões e o texto do Guimarães Rosa e a maneira e a adaptação que eles fizeram é genial. E o Caio Blá tá estupendo como Reobaldo, ele realmente, então, todo mundo fala e realmente ele merece todos os aplausos. Não só ele, é um elenco incrível, um elenco todo enorme, incrível, mas ele realmente tem um destaque como fazendo esse Reobaldo aí que é lindo. Maravilha, a gente teria assim muito a falar ainda dos espetáculos, tem muitos espetáculos premiados também, né? Exato. Queria que tu falasse rapidamente, antes da gente encerrar também, sobre o que tem de internacional, além dos que tu já citaste. A gente tem em Chile também. A gente tem esse espetáculo do Chile, que ele é um teatro documental, que é uma forma nova de se fazer teatro, diz que vários artistas no mundo todo estão pesquisando sobre esse teatro documental, que no caso aqui desse espetáculo do Chile, eles pegam 4 imigrantes, de verdade, não são atores originalmente, são imigrantes de verdade, brasileiro, colombiano, haitiano e venezuelano, que contam as suas histórias, esse processo de imigração. O espetáculo é lindo, acontece lá no Teatro Renascença. E a gente tem um espetáculo da França que homenageia o Ingmar Bergman, que completaria 100 anos em 2018. E o espetáculo chama-se A Bergman Affair, que é brilhante, com artistas dois artistas que se conheceram no Teatro do Soleil, que vieram para Porto Alegre nas 2 ocasiões que o Teatro do Soleil esteve aqui, e montam esse espetáculo que estreia nessa turnê. Na verdade, eles estiveram em Brasília, Rio de Janeiro, e agora termina a turnê aqui em Porto Alegre. E a turnê foi organizada pelo Porto Alegre em Cena. Certo. E tem também os espetáculos selecionados para concorrer ao Braskem em Cena, né? Exatamente. A gente tem 2 setores aí. O Braskem em Cena, que é esse espaço que dá também voz e palco para os artistas daqui de Porto Alegre, que automaticamente, então, são 10 espetáculos, 10 produções que são convidadas a participarem da programação do festival, e eles automaticamente concorrem a esse prêmio, que aí tem várias categorias que são premiadas, com prêmio, um troféu lindíssimo feito pela Arminda Lopes, que é uma grande artista plástica nossa da cidade, além do prêmio em dinheiro também. E esse ano, e a gente tem todos os anos também, já mais de 5 anos de parceria com a Panvel também, a gente tem o Destaque Panvel, que homenageia sempre uma instituição cultural bacana, e esse ano é a Companhia Municipal de Dança, que teve o seu último espetáculo chamado Caverna, que vai estar na programação também do festival. Maravilha. Atrações musicais, Felipe Cato. Maria Beraldo lançando Cavalo, Felipe Cato lançando O Nascimento de Vênus, e Jussara Marçal, o Guia Mabes no Sambas do Absurdo. Tudo no Agulha. Então, para fechar rapidinho, como é que o pessoal pode adquirir os ingressos? Já estão à venda, todos os ingressos de toda a programação já estão à venda no Barra Shopping Sul, das 13 às 22 horas. Só chegar lá, sem taxa de conveniência, e no site da uhu.com, aí sim tem uma taxinha pelo fato de estar em casa ali no conforto do lar, podendo comprar seus ingressos, mas são os 2 canais, ou a uhu.com ou o Barra Shopping Sul. E nos dias de espetáculo no Centro Municipal de Cultura, tanto no Teatro Renascença quanto na Sala Álvaro Moreira, também vão estar sendo vendidos ingressos, tanto para aqueles espetáculos e para todos os outros. Maravilha. Sucesso em mais essa edição. Obrigado. Só o nosso site também dá todas as informações, tanto da programação quanto da venda. Ali estão todas as informações das mesas redondas, dos debates, enfim, todas as informações do festival, da a programação de cinema, enfim, absolutamente tudo que vocês encontram nessa revista, que já está zanzando por aí, tem também no nosso site, portoalegreemcena.com. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso, como sempre foi, será mais uma vez. Espero vocês lá. A gente está encerrando o Rio Grande em Movimento. Voltamos amanhã às 11 da manhã. Um ótimo dia para você. Até lá.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.